Esse vídeo é uma palavra que eu quero dar para você que se sente inseguro, com medo, em meio a tantas notícias, ainda mais agora com a morte do Papa. A gente só vê notícias, né, sobre isso, relacionado a isso. Claro que é um evento histórico muito importante e lamentável, né? Um Papa muito querido aí por todos nós. Mas, junto com esse acontecimento, é uma enxurrada de informações, uma enxurrada aí de até mesmo profecias, até mesmo veículos aí não do meio gospel estão falando sobre as profecias, sobre o fim dos tempos, se levantou muitas questões. E como fica o teu coração com relação a isso? Eu quero dividir com você uma reflexão sobre esse assunto. Eu acho que é bem pertinente agora que a gente está num evento histórico em que gera muita insegurança, muita ansiedade, muita fala, né, das pessoas aí, muitos pronunciamentos, mas isso impacta no nosso emocional, isso impacta na nossa vida. Como que você fica em relação a isso? Você fica com medo, você fica inseguro quando você pensa no futuro? Como que vão se desenrolar as coisas, o que vai acontecer? Eu quero te dar aí uma palavra com viés bíblico cristão. Eu quero te dizer o seguinte, nós não sabemos o dia e a hora, né, da volta de Jesus. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. E claro que é muito admirável aí as pessoas que estudam a escatologia. O que é escatologia? São estudiosos aí do Apocalipse, do fim dos tempos, mas nós temos que tomar um cuidado para não gerar aí um pânico, um medo, uma insegurança, ou até falarmos coisas equivocadas, né? Ou irmos atrás de informações equivocadas em meio a tanta informação, tanta coisa, né? Que as pessoas colocam aí na internet, publicam, pessoas. E como que a gente vai filtrar tudo isso? Como que a gente vai filtrar a verdade, né? Se a gente tirar tudo isso de cena e a gente se resumir aí à palavra do Senhor, e mesmo que a gente se sinta incapaz de compreender, de decifrar esse livro aí simbólico que é o Apocalipse, que é cheio de simbologia, que é carregado aí de mistério, mas será que isso importa para a nossa fé? Será que nós vamos ser salvos pelo conhecimento? Claro que o conhecimento nos ajuda, né? Deus deixou aí a palavra dele para a gente estudar, para a gente compreender, para a gente ter discernimento do tempo em que vivemos. Mas isso não deve causar um pânico na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. O mais importante é a nossa vida estar consagrada ao Senhor. Porque o que adianta a gente ter tanta informação, ou a gente ir para um lado, eu vou ir para esse lado porque essa pessoa está falando isso, esse pastor está falando isso, eu vou ir para aquele lado porque aquele estudioso está falando aquela outra coisa, ou porque aquela matéria publicou tal coisa lá daquela profecia. E vou encher o meu coração de pânico, de medo, de ansiedade, de aflição. Será que é isso que Deus quer para nós? Então, a gente precisa muito vigiar nesse tempo aí que tem tanta informação, né? Às vezes, tanto alarmismo, gera um pânico, um medo, né? Tanta teoria da conspiração, muitas vezes, tanta mistura de coisas, de conceitos, de ideologia. A gente precisa ir buscar a nossa fé, uma simplicidade, né? Não quer dizer nós sermos ignorantes das coisas ou não buscarmos o conhecimento, mas pedir do Senhor o discernimento do tempo em que vivemos. E mais importante do que o conhecimento é a nossa consagração ao Senhor, né? Se não tivesse o acesso a nada dessas informações, se não tivesse a internet,
Se a gente vivesse ali isolado numa casinha no campo, o que restaria? Será que restaria a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa entrega, a nossa consagração, a nossa busca por santidade na presença do Senhor? Então eu quero deixar aí esse vídeo, essa reflexão para nós, que eu acho que é muito importante nesse tempo aí que vivemos com tanta informação, com tantas questões, e sempre vão haver momentos históricos aí polêmicos, momentos históricos chaves aí que a gente pensa, poxa, isso faz parte de uma profecia. Pode ser que faça parte dessa profecia, mas que o nosso coração não fique alarmista, não fique em pânico, não fique ansioso, que a gente não se foque nisso, porque o mais importante é a nossa intimidade com o Senhor. O mais importante é a nossa consagração ao Senhor, né? O que adianta a gente ficar aí tentando identificar o tempo que vivemos, né? Ficar, será que isso faz parte da profecia tal? Será que vai acontecer tal coisa? Olha, na palavra de Deus diz que nem Jesus, nem o próprio Jesus sabia o dia e a hora em que ele voltaria para esse mundo, nem Jesus. Então, como que nós vamos ficar aí fissurado nisso, nos concentrando nisso, com aflição no nosso coração? Ai, será que é o fim dos tempos? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? A gente precisa aquietar nossa alma, porque nós vivemos um tempo aí de muita ansiedade. E se cada fato, se cada evento histórico provocar em nós essa ansiedade, a gente não tiver o controle, o autocontrole sobre isso, isso vai afetar a nossa saúde emocional, nossa saúde mental, vai afetar a nossa fé, nossa confiança num Deus que cuida do seu povo, vai afetar a nossa entrega ao Senhor, porque é o Espírito Santo que dirige os nossos passos. Se você se considera aí um filho de Deus, alguém temente ao Senhor, um cristão que ama Jesus, você faz parte do povo de Deus, você é um filho de Deus, com certeza, se você está em comunhão com o Senhor, o Espírito Santo vai te orientar em cada momento, né? Discernir os tempos em que vivemos. Não somos chamados para ignorância, para não saber identificar o tempo em que estamos, mas que as situações ao nosso redor não nos cause pânico, alarmismo e ansiedade, porque isso não é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que a gente confie nele em todo o tempo, né? Apesar das circunstâncias, apesar das situações, apesar do que todo mundo está falando, que a gente não vá assim atrás de que um fala, que o outro fala, não. Vamos buscar aí a nossa fé, o essencial que é a nossa fé, que é a palavra do Senhor, que é a comunhão com Deus, que é o agir do Espírito Santo em nós, que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu espero que esse vídeo tenha te alcançado, alcance as pessoas certas aí, a minha oração, as pessoas que estão confusas em meio a tanta informação, que estão com o coração temeroso, ansioso, né, com medo do futuro. Tem tanta gente falando aí, né, escassez de alimento, ai, a morte do Papa, ai, o evento profético, ai, o fim dos tempos. Não vá como uma onda, assim, né, cada momento para um lado, não. Se foque no que a palavra de Deus diz, se foque na presença do Senhor, no relacionamento com Deus, na comunhão com Deus. Se foque nisso, porque isso é o mais importante na nossa vida. Abraço e até o próximo vídeo.